Pega também? Pega. Tá. Pega você. Respira fundo. Eu tenho que ir de começo. Mas assim, é bem mais legal, tipo, eu acho que deve ser mais fácil de falar, porque Daí tu não se quando enxerga. Exato. Eu prefiro me enxergar. Exato. Eu não sei, né? Parece que a gente tá conversando assim, tipo, Tipo, normal? com uma, Baixa. com uma câmera, Sei tipo. lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um vídeo no meu canal Uma Retrognata Feliz. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Karine. Oi, gente. A Karine, pra quem conhece, já sabe que ela é ortognática, ela tem um canal no YouTube, perdão, e ela tinha uma conta no Instagram chamada Ortognática em Foco, onde tudo acontecia pelos stories. Hoje ela continua com a conta dela no Instagram, ela compartilha vários assuntos sobre ortognática, sobre o processo dela, quanto ela gastou, como que foi o pós, todo o processo, tudo bonitinho, que nem eu aqui, da mesma forma, só que os vídeos dela é um pouquinho mais curto do que o meu, mas com todas as informações necessárias. Hoje a Karine tá aqui porque eu vou fazer um questionário pra ela também. Tô curiosa. E eu acho que a gente vai gravar um pra ela porque ela vai me fazer um questionário contrário, porque a Karine já operou, ela já retirou o aparelho, ela em 6 meses de ortognática retirou o aparelho ortodôntico e eu tô no processo. Então a gente vai fazer um conversa e perguntas. Vamos ver quais as perguntas que eu vou fazer pra ela, gente. Vamos ver o que vai me vir na cabeça, porque aqui a gente funciona dessa forma. Eu e ela, tanto ela no canal dela quanto no meu, a gente não existe roteiro nenhum. É tipo, fala o que vem na cabeça. Se banana tudo. Se não se embanana tudo, a gente se perde. Então a gente vai fazer um roteirinho hoje. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe, lembrem de compartilhar com pessoas que precisam da ortognática, com seus familiares, porque como eu sempre ressalto, a família é muito importante saber sobre a ortognática, pois é ela que vai te dar o suporte no pós. Deixe o feedback aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, sugiram novos vídeos, novos temas que eu possa trazer aqui. Já ressaltei. Tem muita coisa pra fazer, Tem né? muita coisa. Um tema que eu quero muito trazer aqui no canal, que eu ainda estou estudando, é a ligação da coluna com a nossa mordida, os problemas que a gente tem na coluna, escoliose, lordose, cifose, o que tem relação com a classe 3, com a classe 2, mas isso é um tema muito complexo para trazer e é um pouquinho difícil de eu compreender todo o segmento de tudo isso, porque a anatomia não é meu foco. Então, gente, vamos começar com a primeira pergunta polêmica. Vai, Karine, não, brincadeira, gente. Não vai ser perguntas muito polêmicas, assim. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo se faz são duas. A primeira delas, e aí, Karine, teve dor no pós, não teve dor, teve desconforto? Como que foi passar por esse processo todo da ortognática? Bom, então, pessoal, no processo do pós, né, eu não senti nada de dor. Foi, assim, bem tranquilo com essa questão de dores. Senti um pouco de desconforto devido à questão da alimentação, a medicação também foi algo que foi bem ruim pra mim, a questão dos antibióticos tomar. Mas assim, dor, graças a Deus, não dá pra se dizer nada mesmo, assim, até é estranho uma cirurgia tão invasiva dessa forma você não sentir dor no pós. Isso é a minha experiência no caso, né, mas foi tudo bem tranquilo, graças a Deus. Agora que a Karine falou da experiência dela, gente, eu sempre comento isso, que isso vai de caso pra caso, pessoa pra pessoa. A gente vê relatos de gente tomando morfina no pós, porque não aguenta de dor, tomando Tilex, Tramal, enfim, um monte de medicamento porque a dor tá insuportável, tem gente tendo milhões de desconforto. Mas a Karine foi a premiada de Deus a não ter absolutamente nada. Assim que eu espero vocês também, quem tá aí Todo assistindo que não mundo, fez né? a sua cirurgia, Paulinha também, Eu também, né? tem que ser privilegiada, sim. Tomara que tudo ocorra bem, Isso graças aí. a Deus. Outra coisa é sobre a pergunta polêmica também. E aquela questão da parestesia, como que ficou? Quais os pontos tiveram parestesia, quais os pontos ainda tem, ou se não teve, como que procedeu essa questão da parestesia? Bom, a questão da parestesia, ela começou bem gradual, assim. Logo que eu passei pela cirurgia, eu não senti. E ali quando começou de passar 3, 4 dias, eu comecei a sentir formigamento, ficar estranho e cada vez mais com menos sensibilidade. Então, né? Então posso dizer que bem ali, a partir do 5º, 6º dia, foi onde se aflorou mesmo a parestesia.
Eu tive muito aqui na parte da gengiva e nessa parte aqui do queixo, do mento, da mandíbula, né? O restante do rosto, olhos, nariz, o nariz ele também ficou um pouquinho. E aí o restante todo ele eu sentia, né? E aí depois passado de uns 2 meses por aí, cada vez foi, junto com o laser, cada vez foi ajudando mais para essa questão da parestesia, foi começando a dar formigamento e tudo. E agora, após 6 meses que estou completando, então eu só tenho ainda um pouquinho de leve aqui interno na gengiva, de resto assim tá tudo ok. E na questão da medicação também foi bem específico, isso acredito que é assim, conforme cada buco escolhe, conforme cada buco trabalha. O meu, ele esperou um pouquinho ali, tava 1 mês e meio por aí, então ele resolveu me dar uma medicação, que foi o Citoneurin, não foi o Etna. E eu tomei por um período ali, tomei 2 caixas, em cada caixa vinha 60 sachês, se eu não me engano. E assim, não teve muita diferença, eu senti de levezinho só no começo, quando eu comecei a tomar a medicação, aí eu notei um pouquinho diferente. Mas aí depois, com o tempo, acredito mesmo, e com o laser foi o que ajudou e que foi passando, né? Daí agora é só bem de levezinho aqui nessa região interna. Lembrando que a Karine, além dela ter feito a ortognática, ela fez septoplastia junto, né? Ela mexeu no septo do nariz, né? Ela corrigiu o narizinho, que era um pouco torto. Então também isso ajudou a ter a parestesia no nariz também, né? Uma coisa, gente, que eu queria não perguntar, mas que a Karine contasse pra vocês aqui, que não é bem uma pergunta, que cada pós-ortognático é de uma forma diferente no hospital. Cada profissional, cada local procede de uma forma. E a Karine usou 2 coisas dentro do hospital que geralmente não é todos os bucos que pedem para usar, que foi a sonda nasogástrica para alimentação, depois da cirurgia, e a Karine usou também a sonda de demora para urinar nas primeiras horas da cirurgia. Eu quero que a Karine conte um pouquinho como que foi usar a questão da sonda nasogástrica, que eu sei que não foi nada bacana para ela, e como que foi usar a sonda de alívio. De alívio não, de demora para urinar. Lembrando que a sonda de demora a Karine colocou durante a cirurgia, então ela não sentiu para colocar, só para retirar. E a nasogástrica acho que também foi na cirurgia, então tipo, ela não sentiu colocar, mas como que foi usar depois, que a gente sabe que a nasogástrica, principalmente, ela dá um desconforto para quem não está acostumado. Então conta um pouquinho como que foi esse uso. Bem interessante essa pergunta. Eu nunca tinha realizado cirurgia antes, então foi a primeira cirurgia que eu fiz e com anestesia geral. Em relação à sonda nasogástrica, ela foi bem chata, foi o que eu mais achei de chato no pós, assim, enquanto ela ficou ali comigo. Porque a minha cirurgia, ela durou foi das 9 até as 3 da tarde. E após isso eu fui para a sala de recuperação, mas para ir para o meu quarto, eu só fui no outro dia. Na recuperação eu tive que ficar com a sonda, que foi quando eu acordei ali de noite, e logo eu já senti aquela sondinha lá me incomodando. Realmente a sensação não era boa, assim, era uma sensação bem desconfortável. Eu tive bastante náusea, só que eu não conseguia vomitar, e eu às vezes até tentava forçar um pouquinho para ver se isso ia aliviar. Mas não, assim, tem gente que fala que vomita fácil, mas pra mim não foi, só aquela náusea, assim, era presente bem forte durante a madrugada ali que foi. Mas como eu ainda estava bem sonolenta, devido à anestesia, então eu cochilava um pouco, acordava, e aí era aquela sondinha que estava me incomodando. De manhã foi a hora que eles tiraram, e aí tudo passou, assim, foi que nem tudo tirar com a melhorou. mão. Sim. Então, assim, é chatinha, só que é só por aquele período, é algo que precisa, né? O doutor falou que foi bastante sangue pro meu estômago, então precisa ter alguma coisa lá fazendo a sucção pra tirar isso que não pode ficar acumulado dentro do estômago, né? Então, nesse sentido. Mas depois que a enfermeira tirou, nossa, ficou tudo bem, sabe? E a sonda do xixi, ela também, eu fiz bastante xixi, a enfermeira falou, não senti ela.
literalmente eu não senti nada. Eu até queria sentir pra ver, mas não senti mesmo, bem confortável. E tava em mim, e quando foi tirada a sonda nasogástrica, foi tirada a sonda vesical também. E pra retirar também foi super tranquilo, não doeu, não ardeu, nada, foi bem de boa. No final que a Karine fala, eu sempre falo, lembrando que a Karine, ela fez a cirurgia com outro profissional aqui na minha cidade. Eu sou paciente do Dr. Ferdinando de Conto e ela é paciente do Vinícius Roge. Então eu vou deixar o contato dos dois aqui embaixo para quem for da região e quiser ir atrás da ortognática e de algum book, eu vou deixar o contato do meu e do dela, porque eu sei que o profissional que caminhou com ela nesse mundo da ortognática é um profissional muito correto, tem uma conduta bacana e o meu também tem. Então, para vocês verem, ela usou sonda nasogástrica, ela fez a cirurgia no período da tarde para a noite, então por isso ela ficou a noite inteira na recuperação do hospital que ela operou. Tem gente que quando faz a cirurgia de tarde para a noite vai para UTI ficar os cuidados de lá, ela ficou na recuperação. Já eu, se eu for fazer durante o dia, eu vou ficar pouco tempo na recuperação e vou direto para o quarto, então isso vai variar de profissional para profissional. E a sonda de demora para a urina é uma coisa que todo mundo comenta, nossa, eu não usei, não sei o que lá. Mas assim, gente, cirurgias que ultrapassam 5 horas de anestesia, 5 horas de cirurgia, é necessário tu fazer o uso da sonda para poder eliminar o xixi, a urina que tá ali, ou que você reteu no dia anterior fica ali e vai precisar sair alguma coisa. Então, tipo, é importante ter a sonda, né? Fica muito inchado, tem bastante edema, então precisa, né? E aliás, que depois que você faz a cirurgia, muita gente não se adapta bem com uma anestesia geral. Então você levantar de imediato não vai rolar, você vai ficar tonta, vai enjoar, não vai ser bacana, você não pode, não que você não pode, a gente tem que evitar vomitar, colocar pra fora, porque você vai fazer força na musculatura do rosto, onde tá operado, enfim, então não é legal. Então por isso que é interessante a sonda pra poder fazer o pipizinho ali tranquilo, na cama. E bem melhor do que pôr uma comadre embaixo da bunda, fazer lá, já é melhor, né? Não vai fazer lambuzo, vai ter que trocar a forra de cama, né? Tem que pensar que não vai dar nada, né? Enfim. Eu achei que ia ser desconfortável, mas foi bem tranquilo. Ela é mais desconfortável pra pôr, claro, tem gente que fala que é desconfortável, tem gente que não, tem gente que sente na hora de tirar, mas tem gente que não sente, porque a sonda ela tá presa lá por um balonete que vai ter uma aguinha lá dentro, daí tu vai tirar a aguinha, tu vai desinflar aquele balãozinho lá e tu vai puxar, tipo, puxar de uma vez só, entendeu? Então pra uns é tranquilo e pra outros não, graças a Deus a Karine não sentiu nada. A sonda nasogástrica, eu confesso que ela é puxadinha, assim, ela dá uma sensação de desconforto, porque aquilo fica no nariz. Imagina se a gente já sente um desconforto fazendo o teste da Covid, coletando com suave nasal, imagina uma sonda que fica mais de horas dentro do nariz, que fica arranhando o nariz, batendo ali na parede do nariz. Não deve ser tão confortável, né? Que se eu fosse ver assim, nossa, de lado negativo foi o psicológico, que depois me deu ali uma, não sei, me deixou assim meio mal, mas isso também é normal, todo mundo fala, né? Mas difícil, porque a mulher que tava lá antes de tu chegar, ela disse que horror, que Deus o livre, que vai fazer a ortognática tem que se ajoelhar com os 2 pés no chão e começar a orar, não sei o que. Meu Deus! Daí, sabe que eu tava tão intertida, cara, eu pensei, eu não vou gastar nessa língua. Bem assim, ela falando pra outra lá. Que foi horrível, que não sei o que. Guria. Essa é uma coisa que vai de pessoa pra pessoa. Queria antes eu ter tido a dor e não ter ficado assim meio depois da cabeça, assim como eu me senti ali por alguns meses. Porque foi tipo super de boa, nossa. Agora a próxima pergunta que eu pensei pra Karine é uma questão do pré-operatório. Como que a Karine lidou com tudo isso? Eu descobri que ela precisava da ortognática e como que a família dela, os pais delas lidaram com tudo isso, porque às vezes a gente não consegue lidar muito bem. Preciso de uma cirurgia ortognática. Meu Deus, aquela cirurgia que todo mundo pensa tudo errado, que é aquele pensamento antigo lá de anos atrás, que funcionava de uma forma. E a família, principalmente pai e mãe, quando o pai e mãe já é um pouquinho mais de idade, assim, um pouco mais velho, digo velho porque assim, dos 40 anos pra baixo, que viveu outra época que as cirurgias eram diferentes. Como que lidaram com tudo isso? Porque às vezes pra família é um choque, meu Deus,
Meu filho precisa fazer uma cirurgia no rosto que vai modificar tudo. Meu Deus, ele pode ficar deformado. A família pensa em tudo negativo, né? Menos nada positivo às vezes. Então, como que foi tu lidar com tudo isso e a tua família lidar com tudo isso? Sim. Bom, então, a cirurgia que eu soube que eu tinha que fazer, ou que era uma forma de tratamento bacana e permanente, né? Seria a cirurgia ortognática. Isso foi, sei lá quanto tempo, acho que dá pra se dizer uns 5 anos mais ou menos. Porque o que me incomodava muito era a questão de ter o sorriso alto, gengival. Eu sempre digo que pra mim a razão foi tanto estético como funcional. Depois, quando eu fui fazer a avaliação com o doutor, ele falou: não, Karine, não tem nada de pela parte de estética, grita muito forte aqui o funcional mesmo, né? Mesmo que você acha que tem alguma coisinha externa que te incomode, mas é o interno mesmo que tá ali ruim, digamos assim, né? Que era a estrutura do osso. Mas quando eu soube, assim, que teria a possibilidade de fazer essa cirurgia, foi que a minha irmã, ela estava estudando, ela fazia odontologia, e eu fui uma tarde lá para um professor dela fazer a avaliação, né, para ver se eu poderia fazer aquele procedimento que não é gengivoplastia, é um outro que agora me fugiu o nome. Não é gengivectomia, é alguma coisa aqui que eles cortam um pouquinho do osso, não é selamento labial, enfim. É um nome lá no procedimento. E aí quando o professor dela olhou pra mim, ele disse: não, isso daqui não tem jeito, ela tem que ir pra cirurgia, porque não vai ter como. Sincerão, gente. Porque, sim, ele foi bem grosso, assim, eu nem fiquei muito tempo lá. Porque se tu fizer esse outro procedimento aqui, tu vai ficar com o lábio virado, que não sei o que. Daí a minha irmã disse, a minha irmã, em vez de me apoiar, ela disse: não, esquece isso, porque a cirurgia é terrível. Dela, né, sim, é terrível essa cirurgia, tu nem vai querer fazer isso, esquece de vez. Tu tá bonita, não tem nada, porque é o que todo mundo fala, né? Porque muitas vezes acontece, claro, a gente se sente bonita, tá tudo ok, mas algum probleminha, alguma coisinha tem. E muitas vezes não é só a questão do externo, mas como eu havia falado no começo, é o interno mesmo que pode prejudicar ao longo dos anos, né? Conforme vai passando, aquilo vai se alterando mais. Com certeza. E aí eu pensei: não, vou ficar de boa, esquece a cirurgia. Ela falou que é horrível, se ela que estuda, né, os dentes, então, né? Mas aí passou ali, eu fui pra fora trabalhar e tal, e aí quando eu voltei, mas sempre me incomodou, desde pequena. E aí eu pensei, agora teve nesses tempos de pandemia, eu pensei: não, a hora é agora, eu vou atrás. Se tem que fazer cirurgia, é essa cirurgia que eu vou fazer, porque desde o começo eu nunca tive medo, mesmo ele falando daquela forma. Mas como a minha irmã começou a ficar nos meus ouvidos falando: não, porque esquece isso, deixa pra lá. E naquele momento não tinha como eu ficar nessa cidade onde que eu tô, ou fazer algum tratamento, porque eu tava indo trabalhar. Daí eu pensei: não, quem sabe isso mais depois, né? E aí foi que veio o tempo de pandemia aí. E daí eu encaixei, resolvi pra vir fazer tudo certo, comecei o tratamento e deu tudo certo. Foi super rápido. A minha mãe, ela entendia, meu pai também, disso que eu tinha, de ficar colocando a mão pra sorrir, essas coisas que me incomodavam, mas aparentemente eu já tinha feito o tratamento ortodôntico e meus dentes realmente, eles eram bonitos. Eles são bonitos, eles estavam sempre foram alinhados, gente, quem olhava não via nada. retinho, tava bonita, a estética tava ok e tal. Aí, como envolve essa questão de dinheiro ou convênio, enfim, para quem tem essa forma ali de pagamento, era uma coisa que meu pai dizia: não, mas tem que ver, tu acha que vale a pena e tal. Eles não eram contra, mas também não é que eram a favor, tentavam me entender assim, mas também foi algo que foi bem ok, porque depois quando eu fiz a cirurgia e tal, minha mãe me ajudou um monte, meu pai também ia pra lá e pra cá. A família da Karine foi super prestativa, sim, gente. em questão financeira também, ali que a gente teve que tapar uns buracos e tal, meu pai também me ajudou e tal, pra ver como que a gente podia conseguir e tal, porque ele também não tinha no momento, mas foi tudo certo, assim, tudo se ajeitou e posso dizer que eles me ajudaram, né? Foram bem ativos, bem participantes
depois da cirurgia e durante o procedimento e tal, enfim, ali os dias que eu tava para fazer. Antes meio que eu fui me virando e eu que providenciei tudo, mas depois com certeza assim, eles sempre só queriam o meu bem, né? Pra finalizar o vídeo então, gente, eu quero que a Karine deixe uma mensagem pra quem precisa passar pela cirurgia ortognática. Na verdade, não pra quem precisa passar, mas pra quem tá entrando no processo da ortognática, de descompensar, de mudar o formato do sorriso, de ficar com o problema mais aparente. Eu quero que ela deixe uma mensagem pra essas pessoas, alguma coisa que ela ache relevante falar pra todo mundo. Sim, ai, isso é muito bacana, essa troca que a gente pode ter na internet, tanto YouTube, Instagram, ou com pessoas que já fizeram, com que vão fazer, enfim, é muito bacana, é como se todo mundo estivesse caminhando para o mesmo propósito, e com certeza tá, né, mas que todo mundo pode se ajudar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né, é como para dar um suporte, assim. Eu sentia muito isso quando eu comecei, que eu ia às vezes perguntar para alguém alguma coisa na internet, e as pessoas, elas sempre foram muito queridas. Eu vejo que os pacientes em si dessa história toda aí da ortognática são todo mundo assim, é muito prestativo, atencioso, quer passar algo de bom ou alguma experiência, né? É muito bacana essa energia envolvida. E o que eu tenho para dizer assim em relação à minha experiência é que, além de toda a paciência que a gente tem que ter e que sempre falam, né, mas que o tempo ele parece ser lento, enquanto a gente está principalmente no pós, passando por cada etapa, assim, tem que manter firmeza, tem que manter esperança, fé principalmente, porque isso vai melhorar. Em questão de dor, é algo que vocês tentem não se preocupar com esses detalhezinhos assim, porque claro, umas pessoas podem sentir mais dor, outras um pouco menos, mas é algo super normal como qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Nenhum organismo reage da mesma forma, né? Mas tem que manter a persistência ali e seguir adiante, fazer. Se você tem algum caso, digamos assim, ou que você possa falar para alguém também, isso é muito importante, dar uma palavra de apoio. Apesar de tudo do que a cirurgia pode trazer, ela é uma cirurgia como as outras, então ela não é nada fora do normal do que outras cirurgias podem trazer, e que se você tem vontade, se você já tem plano, ou se não tem, ou tentar dar um jeitinho, alguma coisa assim, ver o que você tem de prioridade para fazer, né? Mas não deixar passar isso, acreditar que tudo vai dar certo. E é isso aí, pessoal. Então, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês tiverem mais perguntas para a Karine, deixem nos comentários. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo com perguntas, só que agora o vídeo vai ser à distância, já que a Karine vai abandonar aqui o Rio Grande do Sul. Vai abandonar o Brasilzinho, a gente faz por videochamada, por Skype, por Zoom, por Meet. Eu não sei se vocês acompanham youtubers aqui no YouTube, mas há um tempo atrás, 2013, a Fabi Santini e a Nina Santina, a Fabi morava fora do Brasil e a Nina morava no Brasil, e elas faziam um vídeo via Skype pela televisão, então eu acho muito bacana que dá pra fazer esse contato. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já falei tudo no começo, mas não custa repetir. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todo mundo. As minhas redes sociais, o meu Instagram é @umaretrognatafeliz e o Instagram da Karine é Karine Pavan. Porque ela não tem mais o Ortognática em Foco, porque foi hackeado. Então, se vocês quiserem conversar com ela e vocês quiserem trocar alguma ideia, é só chamar ela no Instagram, já que ela já passou pela ortognática. E Karine Pavan também aqui no YouTube, que é onde ela tem os vídeos, vlogs do pós-ortognática, o quanto ela gastou na cirurgia, como que foi a alimentação, tudo mais, essas coisas. Então, é isso. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.